Salve família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, torcida vascaína. Se não for inscrito aí no nosso canal, já dá aquela moral aí, se inscreve aí. Deixa o like também, o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre aqui por aqui, dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando aquele like e comentando nos vídeos. Ainda mais hoje aí nessa partida de hoje, Vasco e Náutico, preciso saber a opinião de vocês, então deixa aí nos comentários. E por isso que eu respondo geral, porque eu aprendo muito de Vasco aqui com a família vascaína. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Hoje a gente vai ter uma live lá às 1h30 da tarde, vamos começar cedo a falar de Vasco, então bora lá, se inscreve porque vascaíno ajuda vascaíno. Bora pro vídeo? Vamos falar aí do pré-jogo de Vasco e Náutico, vamos falar aí do desabafo do Léo Jabá. Pra quem foi esse desabafo, Léo Jabá? Tá pistola o Léo Jabá. E vamos falar aí da nossa opinião sobre os nomes que estão sendo aí cogitados no Vasco. Eu vou dar que o Alexandre Pássaro tem que ser inteligente, pelo amor de Deus, e ir atrás desse cara, porque é a característica que falta no Vasco. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Bora pro vídeo, família vascaína. Antes da gente começar aí o nosso vídeo, falar do pré-jogo, eu quero dar aqui minha opinião sobre o empréstimo do Thiago Reis. Queria saber a opinião de vocês também. Achei muito válido, foi uma boa o Thiago Reis ser emprestado, já que no Vasco não tem condição de jogar. O reserva do Cano, infelizmente, eu digo assim, infelizmente, é o Daniel Amorim. Eu acho o Daniel Amorim melhor que o Thiago Reis. O Thiago Reis, se continuar dessa forma, se a experiência não trazer novas características, visão de jogo, né, escorar, saber fazer pivô, o Thiago Reis eu acho que nunca vai ter condição de jogar no Vasco. Então quem sabe aí, jogando em times menores, pegue essa confiança, pegue essa experiência. Então achei muito válido o empréstimo aí pro Confiança. Vai ter que disputar a posição lá com o Brocador, então você imagina, perder pro Brocador não dá pra jogar no Vasco, né? Deixa a opinião de vocês aí. Então bora já falando aí do jogo de hoje, às 4h30, um jogo muito importante. Infelizmente a gente tem que aceitar que o Náutico é o favorito para o jogo e eu aposto que a maneira que o Vasco vai jogar hoje vai ser aquela forma de esperar, jogar atrás e aproveitar os contra-ataques, porque isso é o Vasco hoje e infelizmente é o que a gestão entrega, um Vasco que joga de uma maneira de um time pequeno. Infelizmente é a nossa realidade. Mas vamos destacar aqui as matérias da Net Vasco e tá aqui, ó. Vasco tem retrospecto favorável contra times da parte de cima da tabela na Série B de 2021. Por quê? O Vasco conseguiu a vitória contra o Sampaio Corrêa, que na ocasião era o terceiro colocado, empatou com o Curitiba, vice-líder, ganhou do CRB por 3-0, na ocasião o CRB era o quinto colocado, e ganhou do Brusque também por 2-1 em São Januário, na ocasião era o quinto colocado. A única derrota do Vasco, a parte de cima da tabela, foi o Goiás, por 1-0. Mas aí tem aquele detalhe que o Bruno Gomes me fez o favor de ser expulso com 5 minutos de jogo. Senão o Vasco também não perderia, porque o Goiás naquela ocasião estava jogando nada, time horroroso, e com certeza pelo menos um empate o Vasco teria lá de Goiás. Então essa derrota foi na conta do Bruno Gomes, que em 5 minutos o cara me toma 2 cartão, é um gênio da bola. Então o Vasco tem bom retrospecto, mas vai encarar o melhor time da Série B. Não só na tabela, porque é o líder, mas nas estatísticas, o Náutico é o melhor time da Série B e tá aqui também na Net Vasco. Náutico tem a melhor defesa e o segundo melhor ataque e é o único time invicto da competição. O Náutico tem 5 gols sofridos ao lado do Goiás, é a melhor defesa e o segundo melhor ataque atrás apenas do Guarani, com 19 gols marcados. E é o melhor saldo da competição com 14, ou seja, analisando toda a estatística de Vasco e Náutico, infelizmente a gente tem que dizer que o Náutico é o favorito para o jogo, é um time que joga para cima, é um time veloz, é um time de intensidade, coisa que o Vasco não tem. Jogadores do Vasco é mais tentar chegar ali no toque de bola, tem pouca intensidade, pouca velocidade e realmente o Vasco tem que olhar para o mercado. Me assustou ver o Alexandre Pássaro falar que o time tá montado, tá bem montado, não tá merda nenhuma, não tá. Desde o início a gente tá falando isso, então tem que sim
olhar para o mercado e trazer essa peça de velocidade para puxar os contra-ataques do Vasco, já que o Vasco hoje joga de uma maneira de um time pequeno. Então vamos falar aqui da provável escalação do Vasco Náutico para esse jogo de hoje. Família vascaína, já deixa a sua opinião aí. Se você faria alguma mudança, se você concorda com esse sistema de jogo aqui, e eu já vou dar a minha opinião também. Então vamos lá para a escalação do nosso Vascão. Então tá aqui, ó. Vanderlei, Leandro Castan, Hernando, Léo Matos e Zeca. Esse é o sistema defensivo do Vasco. No meio-campo, Andrei, Galarça e MT. No meio armação, Marquinhos Gabriel. Na frente, Peck e Germán Cano. Família vascaína, minha opinião, esse é o time que tem que continuar jogando. É o melhor que o Vasco tem hoje. Tem que dar mais entrosamento para esse time fraco, esse time horroroso, mas é isso aí, esse time que tem que jogar, esse time que tem que entrar em campo. Não vejo hoje no banco nenhuma peça que possa melhorar esse time, então que esse time aí pegue mais entrosamento. Claro que a gente tem ali algumas, eu posso dizer, preferências, né? Talvez o Riquelme jogasse nesse time aí pra mim e o Zeca na direita, mas até que o Léo Matos tá me surpreendendo, eu não gosto do Léo Matos, mas tá aí jogando de uma maneira que realmente deve ser o titular, a gente tem que ser justo. Então acho que esse time aí do Vasco é o melhor que a gente tem. O cansado, o vagalume do Marquinhos Gabriel, quem que a gente vai botar? O Sarrafiori que não toca na bola? Infelizmente, é o Alexandre Pássaro numa coletiva dizer que o Vasco não precisa de reforços. É um absurdo. Mas, dentro que o Vasco tem, que os jogadores vêm jogando, essa é a minha opinião. Esse é o melhor Vasco. Aí eu quero saber a de vocês. E o técnico Hélio dos Anjos, o técnico do Náutico, vem com o seguinte time. Jefferson, Camutanga, Carlão, Brian e Rafinha na lateral esquerda. É o sistema defensivo do Náutico. No meio-campo, Matheus Trindade e Raudney. E na frente aí o grande jogador aí que vem se destacando na Série B, o Jean Carlos, aí o camisa 10 do Náutico, meia de criação, né, que cria ali as jogadas do Náutico. E na frente, Vinícius, Maciel e o conhecido aí do futebol brasileiro, Chiesa. O que é que eu posso destacar nesse time do Náutico? É a intensidade, é a velocidade, é um time que corre muito, é um time que tecnicamente, não vou aqui dizer que é aquele time que me deixa com medo, não é. É um time de intensidade, de velocidade. Vi um jogo do Náutico contra o Remo, um time que teve muita dificuldade de criação, é o único jogo que eu vi inteiro do Náutico, muita dificuldade com o Náutico o Remo fechadinho, deu muita dificuldade para eles, então não é um time de criação, é um time que é de transição, de velocidade, vai querer botar intensidade no Vasco, e por isso que eu digo, acho que o Marcelo Cabo vai jogar fechadinho e aproveitar os contra-ataques. E infelizmente é o que a gente tem na nossa realidade hoje. O Vasco não pressiona o adversário. Numa Série B, o Vasco espera. Haja visto aí a posse de bola. Sempre o Vasco tem menos posse de bola e o adversário sempre tem mais, porque o adversário propõe um jogo e o Vasco se torna um time reativo. É a nossa triste realidade. Mas como retrospecto aí do Vasco na Série B, com os times da parte de cima da tabela, tá legal? Eu tô confiante que o Vasco vai sim deixar aí o Náutico a sua primeira derrota na competição. O Vasco vai ganhar hoje sim, e aí eu acredito que vai ser 2-1 Vascão. Deixa o seu placar aí nos comentários aqui no Vasco em Família, vamos manter essa corrente aí, mesmo o Náutico sendo o favorito na tabela, nas estatísticas, dentro de campo, a gente tem que acreditar no nosso Vascão e tomara que a gente conquiste a vitória por 2-1 Família Vascaína. Deixa aí nos comentários. Família Vascaína, vamos seguir o vídeo. Me assustou bastante aí a coletiva do Alexandre Pássaro, dizendo que todo mundo viu o time do Vasco bem montado e, poxa, e agora que os resultados não vêm... Não, mentira. Desde o Carioca a gente está falando que esse time do Vasco é horroroso, haja vista que foi o 5º colocado da competição. E nesse tempo, o Vasco fez 3 contratações aí, Sarrafiori, Michel e Daniel Amorim. Isso não muda nada, continua a mesma merda. Então o Vasco tem que sim ir no mercado. Então a gente vê aí nos últimos dias alguns nomes sendo cogitados, né? Nada de concreto, mas vem sendo cogitado, que é o caso do Diego Souza, do Guarim, Dedé, Hernani, Otero, e beleza, são jogadores aí interessantes, são jogadores que realmente, alguns nomes, ou todos, são melhores do que o Vasco tem no elenco hoje, sim, mas o Vasco hoje precisa ser inteligente. Precisa ser inteligente. Você já tem lá um elenco inchado, com muita gente ruim, você vai no mercado e busca uma característica que você não tem. Exato. Chega de trazer muito jogador. Dedé,
Porra, estão aí falando que ele quer ir jogar no Mulambo, vai com Deus. Guarim, poxa, gosto do Guarim, gosto do Hernani, mas são jogadores de qualidade, melhores do que a gente tem, sim, mas são jogadores com pouca intensidade. Se trazer eles e continuar com o Cano, por exemplo, que é o finalizador, e não trazer essa peça de velocidade pelos lados do campo, a melhor característica deles a gente não vai poder utilizar, que é um bom passe, uma boa enfiada, aproveitar a inteligência deles de bola, porque o Vasco não tem um jogador que consiga passar em velocidade pelo adversário. Se você reparar, o sistema defensivo dos adversários são mais rápidos do que o ofensivo do Vasco. Isso é inaceitável. O futebol mundial pede essa característica e o Vasco não tem. É um time lento, um time cansado. É um time cansado. Não é que eu acho que falta entrega dos jogadores, não acho que eles estão se entregando, mas é um time lento, cansado. E o Vasco tem que ir no mercado. Então, de todos esses nomes, eu acho que o Alexandre Pássaro tem que sentar, por exemplo, com os dirigentes do Grêmio, conversar com o Léo Xu. Esse é o Léo Xu, porque é o jogador que vai implementar essa característica que falta no nosso Vascão, que é a velocidade. É um cara que corre muito. Não pode ser esse primor técnico. É que não seja o Léo Xu. Deixa aí nos comentários o nome que você vê que possa reforçar o nosso Vascão nesse sentido, nessa característica. Eu posso até citar outro aqui do nada, Ademir do América Mineiro, que até o Atlético Mineiro está cogitando. Tem que ser um jogador nesse nível, nessa característica, ir no mercado e ver isso. Não trazer Guarim, Hernani, porque isso não vai fazer a diferença no Vasco. O que vai fazer a diferença no Vasco é um cara que corre na frente, que deixa o adversário cansado, correndo atrás dele, dando tapa na frente, chegando no fundo, coisa que o Vasco não tem hoje. Então, de todos esses nomes, acho que o Alexandre Pássaro aí tem que ir no mercado e focar nessa característica. E esse nome que está surgindo aí é o Léo Xu, que provavelmente não vai ser utilizado pelo Filipão. Deixa aí nos comentários aí, família vascaína, se vocês concordam comigo, deixa a opinião de vocês. Então, bora aqui também, família vascaína, pro desabafo do Léo Jabá. E por que eu trouxe esse desabafo aqui? Cara, eu vi muita gente falando aí que o time do Vasco, o que tá acontecendo na Série B, e ver o time do Vasco é um time que realmente tinha que estar em primeiro colocado, porque o time do Vasco é muito melhor, e eu não vejo dessa forma. Eu já disse isso em outras lives, eu vejo o seguinte, jogar no Vasco é muito difícil, é muito mais exigência, mais cobrança, e eu vi um desabafo desse do Vampeta. O Vampeta ali ontem na Jovem Pan, ele falou o seguinte, poxa, como é que times como Fortaleza, como Red Bull Bragantino estão lá na frente e o Corinthians, que não tem um elenco tão abaixo deles, tá lá embaixo. E é o peso da camisa. Então a gente não pode comparar esse time do Vasco, que é ruim sim, ainda mais jogando no Vasco, a pressão é muito maior. Então você vê esses times pequenos tendo um desempenho melhor porque é menos cobrança. E aí tá um desabafo aqui do Léo Jabá que provavelmente foi cobrado porque não vem. O Léo Jabá depende muito da condição física dele e não vai conseguir entregar isso. É mais aquele papel, aquela série que o Vasco fez dos jogadores refúgio, jogadores com problemas físicos. Então tá aqui o desabafo dele. Agora, para quem será esse desabafo, família vascaína? Se vocês souberem aí, deixa aí nos comentários. Então tá aqui, ó. Tem certas pessoas que deveriam se calar ao invés de falar ou comentar da vida de outras. Antes de você comentar da vida de alguém, veja se a sua está tudo em ordem. Veja se você é a pessoa certa para opinar algo ou julgar algo de alguma pessoa. Se nem Jesus agradou todo mundo, quem serei eu para agradar? Fale menos e publique menos. E vai cuidar da sua vida, que pelo visto está uma bagunça. Boa noite. O cara tá pistola. Quem cobrou o Léo Jabá, que veio aí como um reforço, mas na verdade, sinceramente, cara, a gente tem que falar. E aqui eu não falo da vida dele, falo dentro de campo, realmente. Se você observar hoje o ataque do Vasco, é que já tava no elenco. Cano e Peck. Então Morato e Léo Jabá, que vieram como reforços, estão no banco hoje. Você vê o trabalho, o grande trabalho do Passarudo. É complicado, família vascaína, mas vamos torcer pela vitória de hoje, que dê tudo certo para o nosso Vascão, porque a vitória é muito importante, porque se o Vasco ganhar hoje, o Vasco pode aí dormir no G4, torcendo aí por uma derrota do CRB, já que o Goiás empatou, o Vasco ganhando hoje fica em quarto colocado, então
Olha a importância do jogo de hoje. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.